Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, sexta-feira da 8ª semana do Tempo Comum. Evangelho de hoje é o Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos do 11 ao 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava ao povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada a casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira ao mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, isso acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes em oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Aqui é um texto com vários trechos, né? Podemos dizer assim. É interessante observar alguns aspectos, né? A figueira amaldiçoada. Que figueira é essa? A religião judaica. A religião judaica que não tem mais nada a oferecer. A religião judaica que não produz frutos. Interessante observar isso. Outro aspecto também que se destaca no texto, né? O famoso episódio dos vendilhões do templo, que no Evangelho é interessante porque no Evangelho de João está no início. Nos outros, os sinóticos, né? Lucas, Mateus e Marcos, está mais para o final. João deixa bem claro qual será o fator, a motivação, né? O fator principal que leva Jesus à morte. É o fato da denúncia que ele faz, de que o templo se tornou lugar de ladrões, né? A religião, sim, pode ser utilizada como veículo para se ganhar dinheiro. E no tempo dele era assim. No tempo dele, para ser oferecido no templo sacrifícios, só poderiam ser utilizados animais do próprio templo. E, obviamente, os animais do templo valiam muito mais do que dos agricultores, né, dos pobres. Então, você era obrigado a comprar os animais do templo para ofertar sacrifício, porque eles eram chamados de animais puros, né, animais sem defeito, animais sem nenhum tipo de mancha. Então, por exemplo, se o carneiro ou o cordeiro do templo fosse oferecido, o meu equivaleria o do templo equivaleria a 5 do meu. Então eu teria que vender os meus 5 cordeiros para poder comprar o do templo. Então todas essas situações, as regras que foram criadas e que acabavam fazendo com que o povo se tornasse impuro e tinha que ir no templo pagar pelo sacrifício, fazia com que o templo tivesse uma movimentação de dinheiro muito grande. Então, a crítica de Jesus vai ao excesso de normas, de leis,
né, que foram as interpretações realizadas pelos mestres da lei, né, e que jogavam um fardo muito pesado nas costas do povo. Dou um exemplo muito clássico, o dia do sábado, né? O que tinha de gente que rompia a lei do sábado e que no domingo tinha que pagar, tinha que fazer oferta no templo para se purificar, não devia ter escrito no gibi. Acho que era o dia que o povo mais pecava, era o sábado. Por quê? Porque eles não poderiam dar mais do que 39 passos no dia de sábado. E provavelmente eles não conseguiam cumprir essa regra, né? Por isso que Jesus realizava diversos milagres no dia de sábado, para levar à compreensão de que o sábado tinha sido criado no princípio para proteger o ser humano e tinha agora, depois de uma interpretação severa da lei, se tornado em veículo de opressão para este mesmo povo, né? Então, a grande crítica de Jesus era isso, porque o sábado acabou se tornando um meio do templo ganhar dinheiro, porque as pessoas ficavam impuras e no domingo ou outro dia da semana elas tinham que ir lá no templo ofertar sacrifícios para alcançar a purificação, né, e voltarem a poderem estar presentes na sociedade como um todo. Portanto, em João, isso fica muito claro, Jesus vai morrer por causa disso, pela atitude dele de questionar o templo, tá? Quando ele vai lá e faz toda essa situação. Por isso o texto de hoje é muito interessante. E no final, né, Jesus reforça a necessidade dos discípulos terem fé para que Deus atue por meio deles. Lembremos o texto de ontem da cura de Bartimeu, né? Que queres que eu faça? Senhor, que eu veja. Mestre, que eu veja. Vai, tua fé te curou. Né? E aqui ele diz, quando estiveres rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também lhes perdoe os vossos pecados. Né? E se tiverdes fé, direis a uma montanha, sai daqui, vai para lá e ela irá. Né? Então é o aspecto da fé, da profissão de fé no Senhor. Né? A oração, por si só, se ela fosse séria e acompanhada pela caridade, ela produz frutos. Ela produz frutos. A oração é um diálogo com Deus. Através da oração, eu dialogo com Deus. Né? Ou eu agradeço, ou eu peço por alguém, ou eu peço por mim mesmo. Né? Há várias formas de fazer uma oração. Agora, o que eu quero que vocês entendam a oração é um diálogo com Deus. Diferentemente de uma reza, de um Pai Nosso, de uma Ave Maria, de um credo, de um terço, que são rezas. Tem o seu valor, sem dúvida nenhuma. Não estou aqui a dizer que não tenha, mas a oração é um diálogo com Deus. Quando eu faço uma oração, por exemplo, espontânea, é um diálogo com Deus. Eu converso com Deus. Né? Então, ter isso em mente. E essa oração nasce de um coração que tem fé. Por isso, queridos irmãos e irmãs, somos chamados a sempre viver a nossa fé, porque é através dela que nós estabelecemos contato com o nosso Salvador. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!